Olá, como é que vai? Tudo bem? Quem fala é o professor Piscator e hoje eu estou com uma pessoa aqui que já vem um tempo procurando ele, finalmente conseguimos o contato dele, ele aceitou rapidamente. E para vocês terem uma ideia da emoção aqui de estar conversando com essa pessoa, eu conhecia ele apenas de nome pelas revistas da época chamado Xadrez Jogo Aberto, que era, se eu não me engano, dos irmãos de Hermans Cláudio, eu lembro, agora não lembro, é o Dirk, eu acho que era o Dirk, e o outro era o Hermans, né? Não sei se eu estou enganado. Então, aqui ao meu lado, pessoal, para aqueles que não conhecem, Herbert Carvalho, ele tem duas coisas muito especiais. Primeiro, adora xadrez. Eu acredito que é uma grande disputa aqui de quem ama mais o xadrez entre eu e ele. Segunda grande virtude dele de ser jornalista. Então, ele faz 2-1 comigo, porque eu não sou jornalista, sou apenas um entusiasmado pelo xadrez, um estudioso que tenta aprender cada vez mais. E eu digo que ele está entre as 3 pessoas que mais conhecem sobre a história do xadrez. E a gente vai tentar aí espremer o máximo das informações e da cultura deste homem, que é impressionante. Então, aqui ao meu lado, Herbert Carvalho. Se eu não me engano aqui, já deve ter sido campeão paulista, me corrija se eu estiver errado. Já foi finalista aí de brasileiros, mas ele aí vai me corrigir. Fica à vontade se eu cometer algum erro. E dizer o seguinte, que eu tive a chance de vê-lo pessoalmente no primeiro Mercosul, quando eu fui em São Paulo, mas fiquei extremamente inibido, porque quando a gente vê pessoas que a gente conhece e gostaria de interagir, a gente não quer passar uma primeira impressão muito de fã, alucinado, né, empolgado. E aí, basicamente, eu ficava apenas olhando as figuras e observando cada fato. E durante a solenidade, ele sempre rindo, comentando, e sempre arrodeado com pessoas e cumprimentando, eu ali curtindo os peixes ornamentais ali no vidrozinho lá do aquário, como é chamado lá no Clube de Xadrez de São Paulo, jogando as principais partidas, e eu querendo ganhar as primeiras partidas para poder, pelo menos, ter um momento ali no vidrozinho. Cheguei bem pertinho ali de entrar, mas não consegui, que o nível é forte. Então, Herbert, vou fazer um agradecimento em público. Muito obrigado pelo seu carinho de aceitar. Muito obrigado pela disponibilidade, que você é uma pessoa muito compromissada. Quem tem esse fundo de tela feito eu e você, com certeza sempre está escrevendo artigo, fazendo críticas e tudo. E também agradecer a você pela coragem. Oxe, Piscator, por que a coragem? Porque muitas pessoas ficam me pedindo o roteiro de cada pergunta. Eu digo, pessoal, aqui é o coração puro. Eu quero ser o curioso que o público olha assim e diz, que pergunta boa, eu também queria saber sobre isso. Então, Herbert, muito obrigado e que esse momento seja muito especial para você e que você toque o máximo de pessoas possíveis no xadrez, de mostrar que xadrez não tem idade e que, independente de jogar ou não, a nossa paixão é eterna. E o que nos dá um friozinho na barriga é de saber como seria a gente se não tivesse conhecido o xadrez. E aí, Herbert, seja muito bem-vindo, se apresente e depois eu faço as perguntas. Agora o lance está com você. Pode falar. Olha, boa noite, professor Piscator, né? Acho que já posso chamar diretamente pelo seu primeiro nome, Emiliano. Pode. Aliás, você já tem de cara um xará que eu admiro muito, histórico, que é Emiliano Zapata, né? É. Herói da Revolução Mexicana, líder camponês, entendeu? Muito bem. Então, Emiliano, eu já tinha ouvido muito falar do seu canal, das suas entrevistas. É um prazer, é uma honra estar aqui. Como eu sou jornalista, eu vou tentar participar sendo sucinto, né? Vou tentar resumir aí as informações a meu respeito. Eu tenho 67 anos e praticamente 60 anos, eu estou completando 67 anos agora, daqui a alguns meses,
e praticamente 60 anos de xadrez, porque eu Uau! aprendi a jogar xadrez com meu pai aos 7 anos de idade. Então, já são 60 anos de atividade mais próxima, menos, enfim. E eu sou de São Paulo. O meu pai, ele ainda é vivo, tem 92 anos, e ele Uau! foi Vida boa. árbitro de xadrez e foi dirigente de xadrez também. Ele gostava muito de xadrez e ele escrevia sobre xadrez. Ele foi presidente de um clube de xadrez aqui. Que Além do legal. Clube de Xadrez São Paulo, existiam outros clubes aqui na cidade de São Paulo, e um deles era o Clube de Xadrez Independente. E o meu pai era o presidente desse clube. E ele jogava xadrez, gostava bastante, e ele também era dirigente, chegou a ser dirigente da Federação Paulista de Xadrez e também foi árbitro de xadrez. Ele era muito ligado e muito amigo da família Câmara, tanto do Hélder como do Ronald. Aliás, o Hélder Câmara foi um amigo que eu herdei do meu pai, né? Ele já Que era amigo do legal, meu que pai antes. legal. O meu pai, inclusive, participou, a convite do Ronald Câmara, como árbitro do Interzonal de Petrópolis, aquele que o Mequinho foi campeão em Isso. 1973. O meu pai era um dos árbitros. E eu participei daquele torneio também, já na época como técnico, como segundo do Mequinho, né? Que legal. Então, aí, para resumir, eu aprendi a jogar com meu pai, com 7 anos de idade. Posterior, naquela época não existia, como hoje, esses torneios de categorias menores. Não existia, por exemplo, nem o campeonato brasileiro juvenil, nada disso, nem em São Paulo, nada. Então, você jogava os campeonatos normais, quer dizer, eu não tive acesso, como a minha geração toda, o primeiro a ter acesso a disputar campeonato mundial juvenil foi o Jaime Sunier. Mas nós, da geração um pouco anterior a dele, não tivemos acesso a nenhum desses torneios. A gente jogava só os torneios normais, oficiais e com os adultos. Por parte, isso também era bom, porque logo no primeiro Campeonato Paulista que eu fui jogar, eu já ganhei do Herman Cláudios, que era o campeão brasileiro na época. Uau! Entendeu? Primeiro, no primeiro momento assim de disputa. Eu nunca fui campeão paulista, mas em 1980 eu fui vice-campeão brasileiro. Olha aí, ó. O Sunier foi campeão e eu fui o vice, mas inclusive ganhando dele. Naquele torneio, na nossa partida individual, quem ganhou fui eu. Enfim, eu tive uma atuação, fui 2 vezes membro da equipe brasileira de xadrez das Olimpíadas. Eu participei da equipe brasileira em 78 e depois em 82. Em 78 na Argentina e em 82 na Ilha de Malta. Uau, que legal. Em 78 eu era reserva. Na época eram 6 tabuleiros, eu seria o 5º tabuleiro, eu acredito. E depois, na de 82, eu já era o 2º tabuleiro, porque como eu era vice-campeão brasileiro, o Sunier era o primeiro tabuleiro, eu era o 2º. E aí também, em 78, eu tive a oportunidade de jogar. Foi a primeira vez que o Brasil participou de um campeonato juvenil, que foi o primeiro campeonato mundial juvenil na Cidade do México. E a equipe era o Sunier, eu, o Filgucci, o Cícero Braga, éramos esses garotos aí, não é? De 20 e poucos anos, que representou o Brasil nesse primeiro campeonato mundial juvenil. Depois que eu fui campeão brasileiro em 82, eu ainda joguei, vamos dizer assim,
campeonatos brasileiros até 89, né? No Campeonato Brasileiro de 89, que você tinha uma semifinal e você classificava para uma final de shooting, todos contra todos, com 10 finalistas. Até 89, eu ainda era um dos finalistas. Quer dizer, ainda tinha ganho a semifinal e tudo. Só que, a essa altura, com 2 filhos pequenos e tudo, o xadrez, profissionalmente, é muito ingrato para quem se dedica a ele, porque a possibilidade de remuneração é muito menor do que numa série de outros campos. Verdade. E numa série de outros esportes. Então, eu tenho muitos amigos, o Milos, o Cícero, que se dedicaram diretamente e se dedicam até hoje. Mas eu optei por me afastar e me dedicar ao jornalismo. E neste caso, foi uma coisa interessante, porque eu pude ocupar um nicho que estava, vamos dizer assim, completamente estava pronto para ser desbravado, que era você levar o xadrez para a grande imprensa, para os jornais como a Folha de São Paulo, onde eu escrevi durante muitos anos, e você fazer isso tentando atingir o grande público de uma maneira que, ao mesmo tempo que se falasse das questões técnicas, se falasse das coisas mais gerais, de maneira a atrair a atenção até daquela pessoa que não sabia jogar xadrez, mas que, na época, por exemplo, que eu fiz a cobertura dos matches do Karpov com o Kasparov, eu fui, provavelmente, o único jornalista especializado em xadrez que foi enviado para a cobertura de campeonatos mundiais. Que legal! Eu participei de vários. Eu cobri, por exemplo, o match do Karpov e do Tima na Malásia. Uau! Em 1989. Eu cobri em 1990 a Olimpíada, a Olimpíada não, em 1990, o torneio interzonal de xadrez que jogou o Sunier também, na cidade de Manila, nas Filipinas. Depois eu cobri a Olimpíada de Novi Sad, na Iugoslávia, um pouquinho antes da guerra civil que dividiu a guerra, quando houve a separação da Iugoslávia nas repúblicas atuais da Sérvia, da Croácia e tudo mais. Que legal, que patrimônio de informações você obteve, né? Que patrimônio de informações. Antes disso, teve esta Olimpíada que eu cobri, e logo depois, na sequência dela, eu cobri o match entre a partida final do último match entre o Karpov e o Kasparov, que foi uma parte em Nova York e uma parte em Lyon, na sim, França. É verdade. Então, eu estava lá, cobrindo pela Folha de São Paulo, e eu sempre procurei dar à cobertura um caráter diferente dos colunistas de xadrez, não é? O Herman Cláudios, por exemplo, é interessante, porque nós somos amigos, mas sempre tivemos uma rivalidade no xadrez e também no jornalismo. Sim, é verdade. Os dois escreviam, é verdade. Ele escrevia no Estado de São Paulo e eu na Folha de São Paulo, que eram os dois jornais mais importantes. Mas a diferença é que ele escrevia, por exemplo, uma coluna muito técnica, com problemas e com coisas assim, entendeu? E eu escrevia para todas as pessoas de uma maneira mais ampla, porque eu falava, por exemplo, na cobertura do match entre o Karpov e o Kasparov, eu abordava todo o pano de fundo político, que era a época da perestroika. O Karpov, de uma certa maneira, representava a cortina de ferro, né, como dizia. A antiga União Soviética de uma maneira mais tradicional. Enquanto o Kasparov ele era alinhado com o Boris Yeltsin, que veio a ser, vamos dizer, o primeiro presidente da Rússia pós-União Soviética, depois da dissolução da União Soviética.
Então, eu acompanhei isso tudo, né? Esse livro que você mostrou, em parte, eu falo da história do xadrez e histórias do xadrez. O xadrez na história eu conto um pouco, desde a época aí das caravelas e tudo, mas eu reuni também essa minha experiência como jornalista especializado. E aí eu tive essa oportunidade, não é que foi talvez um caso único na imprensa brasileira, de você ter o xadrez, vamos dizer assim, na primeira página da Folha de São Paulo, né? E eu procurava fazer isso com o lado humano, o lado econômico, com o lado político, o lado artístico. Você tinha várias implicações, não é? Eu fazia, por exemplo, referências literárias nas minhas matérias. Ô, Herbert, deixa eu lhe interromper um pouquinho, me Mas não, desculpa. desculpa, Quando você eu. precisa me interromper, porque eu vou falando Não, direto. tranquilo, Fique à tranquilo, vontade. tranquilo. Uma coisa que eu percebo, assim, no seu estilo de escrita, a gente vai começar por aí, pela, pela a sua profissão, né? Para o pessoal conhecer um pouco mais e até eu sugiro, se puder, adquirirem esse livro. Eu percebo aqui, e tanto você como os irmãos Elder, vocês fazem uma linguagem clara, uma linguagem que também curiosa, e eu acredito que vocês, quando eu digo vocês, os irmãos Câmeras e você, eu acho que são um dos pioneiros de fazer uma literatura no xadrez bem diferente, que é chamado, na minha opinião, de livros de xadrez e crônicas ao mesmo tempo. Então, vocês conseguem passar as informações de partida, as informações de jogadores, às vezes até não conhecidos, e também o resgate a alguns fatos históricos pouco sabidos. Então, eu pergunto a você, para as pessoas que gostam um pouquinho de literatura também se sentir aqui abraçados, você tem alguma influência de cronistas, assim, seus livros são muito agradáveis de ler. Eu digo que, independente da quantidade de páginas que tanto os irmãos Câmara fazia como você, a gente lê quase numa tacada só, a coisa flui. A gente só tem aquela coisa de que é normal do enxadrista, quando tem uma posição, uma partida, a gente reproduz no tabuleiro, mas são escritas muito leves, gostosas e às vezes sempre está provocando sorrisos com alguns fatos pitorescos. Então, você teve influência de alguém assim, da literatura brasileira que você conheceu e tudo, para ser esse estilo de crônica, ou leu autores internacionais? Fala um pouco dessa, porque a forma de você escrever e de Helder escrever conquistava, porque a gente sempre estava tendo ou uma gargalhada ou um sorriso pelo fato pitoresco. Você sempre não deixava ele muito seco na parte técnica. Então, você poderia dizer assim, quem foi alguns autores que lhe inspiraram, ou alguns jornalistas, talvez, não sei. Você poderia passar um pouco disso para a gente conhecer? Olha, eu tive muito contato direto e pessoal com o Helder Câmara, nós nos tornamos muito amigos. E ele era uma personalidade muito interessante, porque ele se tornou mestre de xadrez, mas ele poderia ter embarcado na literatura tranquilamente, porque ele escrevia muito bem e ele era um poeta extraordinário. No meu livro, eu reproduzo um soneto dele, mas ele tinha Isso. muitos sonetos sobre muitos temas. Ele foi, inclusive, autor de letras na música popular brasileira. Isso, Pouca você gente fala no conhece livro. isso, mas tem um cantor antigo, cantor de serestas, cantor romântico, chamado Altemar Dutra, que num disco do Grande Altemar Altemar Dutra, Dutra. você vai lá na faixa, quem é o autor? É o Helder Câmara. Que legal, Então, que eu tive legal. uma relação direta com ele, a gente conversava muito, e eu acho que ele me influenciou. Mas também tem uma influência muito importante, que eu já disse, do meu pai, que escrevia sobre xadrez. O meu pai tinha Ah, uma coluna de tá. xadrez, ele tinha uma coluna de xadrez no jornal A Gazeta Esportiva. Então,
eu já tinha essa influência desde casa. E depois, mais adiante, na época, vamos dizer assim, de maior obscurantismo, de maior censura da ditadura militar, você tinha uma imprensa chamada Alternativa. E um desses jornais da imprensa alternativa era o jornal Opinião. E esse jornal Opinião tinha uma coluna de xadrez, reproduzia, era Leonardo Barden, e Sim, era uma coluna Leonardo que era Barder. Sim, traduzida. sim, sim. Era uma coluna de xadrez que era publicada num jornal britânico, talvez o The Guardian, não me lembro exatamente, e aí era reproduzida essa coluna no jornal Opinião. E até é curioso, porque foi uma das únicas vezes, talvez, em que uma coluna de xadrez chegou a ser censurada, porque, como o jornal Opinião era um jornal de oposição à ditadura, não é? Muitas vezes era censurado, recolhido pela censura e tudo. E a censura implicou, algumas vezes, com os comentários que falava da luta das brancas contra as negras, entendeu? E o censor, desses muito ignorantes, como todo censor, escreveu que aquela coluna de xadrez estaria incitando a luta de raças, a Tá luta danado. racial, entendeu? Por causa da guerra das brancas contra as negras, entendeu? Tá louco. Isso Ô, Herbert, são coisas assim do folclore, vamos dizer assim, mas eu também tive, não propriamente uma censura, mas você tinha limitações para escrever certas coisas. E isso, naquela época, não é? Que o xadrez, nos anos 70, o xadrez ainda era, até 72, uma hegemonia soviética, né? O Fischer, em 72, é que ajudou a popularizar o xadrez no Ocidente. Mas ainda você tinha uma certa. Uma posição, por exemplo, do governo militar, que era problemática. Por um lado, eles tentaram, em 1971, 72, instrumentalizar, na época do governo Médici, a figura do Mequinho. Tem uma frase famosa da época do Médici, que era seremos campeões dos pés à cabeça, que era uma referência que o Brasil era campeão de futebol e podia ser campeão de xadrez por intermédio do Mequinho. Acontece que, apesar disso, eles não gostavam da popularização do xadrez. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu comecei uma época, eu divulguei na minha coluna de xadrez, a primeira que eu tive, não foi na Folha de São Paulo, era num jornal chamado A Folha da Tarde, era do mesmo grupo. E eu comecei a fazer reportagens do tipo seguinte: uma reportagem que eu fiz foi de um torneio de xadrez na casa de detenção. Então, eu contei toda a história, saiu com fotografia na primeira página dos presos jogando. Eles jogavam, inclusive, num tabuleiro feito por eles mesmos, de papelão, e as peças com miolo de pão. Inclusive, para entrar na casa de detenção, na época, que aqui era o Carandiru, que depois foi demolido, que teve aquela famosa rebelião com 111 mortos, e que depois virou filme, tudo isso, o famoso filme Carandiru, né? Eu estive lá, foi uma das minhas primeiras reportagens, em 1975, na Folha da Tarde, sobre esse torneio realizado na casa de detenção. Isso teve muita repercussão, porque depois o Fantástico foi lá no dia seguinte e fez uma matéria, e os presos ganharam até jogos para, vamos dizer assim, um certo incentivo, não é? E eu me lembro muito, muito bem, porque eu comentei a partida final desse campeonato entre dois presos, que eu coloquei nomes fictícios para eles, e aí eu vou falando da partida, como é que ela começa, com o peão do rei e tudo mais, só que, na verdade, eu vou contando a história de vida deles, como é que eles tinham sido presos, o que aconteceu, tudo isso.
Então, nessa época, isso era visto, por conta da censura, vamos dizer assim, com um certo preconceito, porque era uma época em que muitas coisas, pela ignorância da censura, eram confundidas. Você imagina, por exemplo, que era proibido falar de cubismo, com pessoas que achavam que isso tinha a ver com Cuba e não com a, com a corrente cubista Entendi. de Picasso e todos os outros, né? Ô, Então, esta situação daquela época resultou, inclusive, numa outra matéria que eu fiz, que foi um torneio no CPUR, que era no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E eu divulgando esse torneio, na época, o ministro do Exército, que foi demitido depois num confronto com Geisel, ele mandou parar o torneio, porque ele falou: imagina no Exército ter xadrez, isso é coisa de comunista, isso é muito perigoso, entendeu? Então, eu vivi um pouco esta época, este pano de fundo, né? Dessas disputas políticas, e, de uma certa maneira, eu conto isso aí no meu livro. A coisa Herbert. chegou ao ponto de que eu devo ter sido o único enxadrista que foi preso político, porque quando eu era vice-campeão brasileiro, eu fiz uma simultânea pública em solidariedade à greve dos metalúrgicos, organizada pelo Sindicato dos Bancários. E aí, quando a simultânea já estava no fim, só faltava uma partida. E eu estava jogando com um rapaz que estava com 3 peças a menos, mas não abandonava. Aí chegou a polícia, o DOPS, na época, que era o Departamento de Ordem Política e Social. Hoje não existe mais. O prédio onde eu fiquei preso, fiquei uma semana preso. Hoje é um museu, chama-se Memorial da Liberdade, entendeu? Mas o meu nome com as coisinhas de xadrez está escrito lá na Que parede, bom, que quando bom. eu tive lá como Que único, legal. vamos dizer assim, único enxadrista que, ao mesmo tempo, foi preso político, né? Agora, Herbert, me diga uma coisa. Aliás, Agora a gente entrando. só para Oi, corrigir, sim. eu não sou o único, porque o Hélder Câmara também esteve preso, porque uma vez ele foi encontrado com revistas de xadrez em russo. E aí acharam que isto poderia ser código, como você falou aí. Você imagina, né? Revistas russas de xadrez. Aqui em São Paulo tinha uma livraria chamada Técnico-Científica, que era uma livraria de livros russos. E eles importavam os livros de xadrez. Tinha uma publicação chamada 64, que era um jornalzinho, 64 Casas do Tabuleiro, né? E esse jornalzinho semanal era em russo, e ele vinha junto com outras revistas. E o Hélder Câmara foi preso uma vez por causa de estar com essas revistas na mão. Ah, tá. Você Hélder. desculpa, pronto. Não, Agora eu já não. encerrei esse capítulo aí, Não. xadrez e a ditadura, entendeu? Não, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. A sua experiência é muito grande, tanto de xadrez como histórica, sempre teve muito atrelada, né? Mas uma coisa que assim, que eu acho que é um ponto importante também, além disso que você narrou da parte histórica, é que você acompanhou o Mequinho como segundo. Então, eu me vejo agora na obrigação de explorar um pouco esse assunto, porque tem vários devaneios entre as pessoas que não foram dessa época de falar coisas que não vivenciaram, apenas de falas, do famoso, como é? Aquele que você vai falando para o outro e o outro vai distorcendo, né? Aquela técnica de falar no ouvido do outro e vai distorcendo. Então, você que participou daquele momento, primeiro, como foi esse convite para você ser o segundo de Mequinho? Você já era próximo dele? Porque tem um Olha, momento que se fala o seguinte, que teve um momento que era o Uf Anderson, o segundo dele, e tem um momento seu. Então, eu pergunto, vocês estavam juntos, o Uf Anderson e ele,
ou você foi primeiro, o segundo dele, depois foi Uffe Anderson? Conta um pouco esses detalhes, porque depois eu quero aprofundar um pouco isso. Bom, pois não. Então, vamos lá. A coisa começou em 1972. Foi disputado em São Paulo, no Clube Paulistano, o torneio Zonal Sul-Americano, que era a primeira etapa para o Campeonato Mundial. Classificava para o Interzonal. Esse torneio Zonal Sul-Americano foi vencido pelo Mequinho, que se classificou, portanto, depois para o Interzonal. E foi aqui em São Paulo. E o meu pai também foi um dos dirigentes dos organizadores. Já na época, eu estava começando a jogar xadrez, já tinha participado do Campeonato Paulista, já tinha conseguido uma vitória, aliás, até mais de uma vitória, contra o Herman Cláudio, e era um jogador bastante forte. E eu fui acompanhar esse torneio, e aí o meu pai me apresentou ao Mequinho. Meu pai conhecia o Mequinho, inclusive poucas pessoas sabem disso, mas o meu pai é que sugeriu, quando ele conheceu o Mequinho, ele falou, olha, Henrique Mecking. Mecking é muito difícil, você precisa ter um nome mais fácil para todo mundo te reconhecer. Como você é jovem... Quer dizer, foi seu pai que facilitou a pronúncia, né? Meu pai que virou e falou, olha, eu acho que você devia ser o Mequinho, entendeu? E aí foi que as pessoas começou a pegar isso de chamá-lo de Mequinho. E aí começou uma amizade pelo seguinte, eu era mais jovem do que ele, e ele via que eu jogava bem, mas, ao mesmo tempo, ele achava que eu não era uma ameaça, vamos dizer assim, direta, uma concorrência direta, porque, claro, ele era muito mais forte e os concorrentes diretos dele aqui eram outros, né? Na época era o Herman Cláudio, era o Helder Câmara, mas ele já tinha atingido um patamar muito superior a todos no Brasil, né? Ele estava tranquilamente, ele chegou a ser, naquele momento, o terceiro melhor jogador do mundo, né? Você tinha o Karpov, o Korchnoi e ele, por rating, né? Ele tinha uma capacidade extraordinária que foi demonstrada depois no Interzonal. E aí, com essa amizade que a gente fez, ele começou a dizer, olha, eu preciso de alguém mais permanentemente para treinar e tudo mais. Eu gosto aí de algumas ideias que você tem e tudo, então você vai me ajudar, e no Interzonal de Petrópolis, você vai para Petrópolis e você vai me ajudar. Eu vou ter um segundo oficial, mas você vai me ajudar também. O segundo oficial dele em Petrópolis era o Julio Kaplan, que era o mestre internacional porto-riquenho, que tinha sido campeão mundial juvenil. E eu e o Kaplan, portanto, ficamos na retaguarda. E depois, em 1974, no torneio Interzonal, foi contratado o Uffe Anderson como segundo principal, mas aqui no Brasil, quem fazia os estudos, as preparações, era eu. Inclusive, eu, na época, morava em São Paulo, e antes da viagem para os Estados Unidos, onde foi disputado o match contra o Korchnoi, na época um território neutro, né? Porque era um russo soviético, um brasileiro, e a disputa foi nos Estados Unidos, na cidade de Augusta, que é uma cidade do estado da Geórgia, no sul dos Estados Unidos. E ali, então, o Mequinho teve a assessoria, como segundo principal, o Anderson, que era um grande mestre, mas que chegou exclusivamente para acompanhar o campeonato. Não ajudou a participar antes. Entendi. Então, o trabalho de base foi feito por você, né? Esse trabalho de base fui eu mais que fiz. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Herbert. Veja só, na parte de treinamento, que eu sou formado em educação física, a gente tem uma disciplina que se chama treinamento desportivo. E o que é treinamento desportivo? É você aprender a fazer um planejamento anual ou semestral de um atleta. Então, tem algumas coisas que são totalmente... Por exemplo, eu faço palestra, às vezes, para o pessoal da educação física para mostrar como é um planejamento
de um competidor de xadrez no nível entre 1800 e 1900, né? E aí, por exemplo, nesse momento que você tem essa experiência, você poderia dizer, já que agora não é mais segredo, né, é uma parte histórica, como é que você fez mais ou menos assim seu planejamento com ele? Porque primeiro ele tinha que saber o que os jogadores jogavam, os adversários dele, né, ou o próprio Cochinói quando ele foi disputar. Então, como é que você tinha acesso a esse material? Você já tinha revista, recebia informador, nessa época já existia, como é que era? E como é que você treinava com ele? Era em forma de sparring? Era análise? Tinha alguma divisão que você fazia? Não, de manhã a gente faz isso, tal dia faz isso. Você participou disso? E o treinamento físico dele, você também participou ou apenas era outra pessoa? Fala um pouco dessa parte que às vezes o pessoal não entende. Olha, essa é uma das questões mais importantes e interessantes para as pessoas entenderem a evolução do xadrez no mundo e do xadrez brasileiro, né? Certo. Em termos mundiais, veja bem, na antiga União Soviética, e isso logo depois da Revolução, o Lenin era uma pessoa que ele jogava xadrez, o líder da Revolução, e ele gostava muito. E aí ele usou o xadrez como uma maneira, inclusive, de ajudar no processo educacional, porque o povo russo era muito atrasado, a maior parte era camponês, o alcoolismo era muito grande, e eles precisavam se industrializar, crescer e tudo mais. Então, o xadrez foi escolhido como, primeiro, que já era da tradição cultural do povo russo. Você já tinha Chigorin, né? Era um grande enxadrista russo ainda da época do czar, do czarismo. Então, você já tinha esta questão cultural do xadrez, e aí o governo soviético transformou isso, vamos dizer assim, num processo massificante. Então, em cada cidade da União Soviética tinha os clubes de pioneiros, e nesses clubes de pioneiros tinha aula de xadrez. Então, todos os jogadores, depois da época do Botvinnik, todos os mestres e grandes mestres que surgiram na União Soviética, eles tinham uma formação, tinham uma escola, tinha técnicas, tinha livros. E isso só transbordou da União Soviética para o resto do mundo muito tempo depois, só nos anos 70, 80, não é? Que começa a surgir nos anos 80, na própria China. Isso. Então, você nunca. No Brasil, não existia sequer manual de xadrez. O único livro que tinha era o famoso manual do Hiddelbecker e aquele livro do Orfeu D'Agostini. Tinha pouca literatura e nenhuma tradição de estudo e treino de xadrez. Não tinha nenhum. O Mequinho, até aquele momento, ele viajava para os torneios anteriormente com o pai dele. E o pai dele não sabia nada de xadrez, entendeu? Era uma situação complicada. E como é que você Ele fazia aí o começou a jogar treinamento? muito garoto. Ele começou a jogar muito garoto. Posteriormente, quem ajudava ele, vamos dizer assim, acompanhando, era exatamente o doutor Tavares. O doutor Sim, Tavares, sim. como ele era uma pessoa de recursos econômicos e que era apaixonado pelo xadrez, ele comparecia dos lugares onde o Mequinho estava e tal. Mas nenhuma dessas pessoas, nem o pai, nem o doutor Tavares, tinha o perfil para fazer um treinamento. Certo. Então, o Mequinho, isto simplesmente não existia, entende? O Mequinho tinha um talento extraordinário e trabalhava sozinho. A gente estudava principalmente aberturas, e a grande preocupação dele era com espiões, né? Com que aquilo que a gente tivesse preparando, ninguém ficasse sabendo, vamos dizer assim, né? Tínhamos que ter o sigilo máximo aí. Inclusive, não era nem para você praticar num torneio, porque podia ser que alguém acompanhasse um torneio desse e pudesse vazar para eles lá, né? É verdade. Então, você veja o seguinte, quer dizer, até a geração, inclusive, do Sunier, vários grandes mestres,
você não teve esta oportunidade de formação e treinamento sério. Até onde eu sei, isso começou na geração do Rafael Leitão, que foi para Moscou e teve treinamento com Dvoretsky, e aí já num esquema efetivo, não é? Técnico, científico mesmo, mas nós não tínhamos nada disso. Então, nós estudávamos abertura e a gente, quando ia para os torneios, por causa dos finais, a gente levava os livros de finais na mala. Entendi, para dar uma revisada. Exatamente, para que se chegasse determinadas situações, principalmente em finais de torre, tinha o famoso livro do Smyslov, né? Então a gente levava isso, e a questão principal de treino era ver partidas, era pegar o informador e devorar o informador com as partidas mais recentes. E a questão principal era formar um repertório de aberturas, entendeu? Então, nós Que fomos não para lá podia com entrar nas linhas que já se conhecesse, que com certeza iria ser pego ele aí. Então, tinha que criar novidades teóricas, alguns segredozinhos para poder fazer a diferença, né? Exatamente. Agora, a outra coisa que fazia uma diferença importante do lado soviético, por exemplo, só para você ter uma ideia, nesse campeonato, nessa disputa, nesse match do Mequinho contra o Korchnoi, na equipe soviética, o Korchnoi tinha 2 grandes mestres de retaguarda. E ele tinha um chefe da delegação, que era um cara da KGB, que provavelmente sabia jogar alguma coisa de xadrez, mas que estava ali, falava perfeito inglês, e você via que ele estava comandando a questão mais do ponto de vista político e até da vigilância. Eu acho que já naquela época eles não confiavam muito no Korchnoi, porque alguns anos depois dessa disputa, ele abandonou a União Soviética, ele foi morar na Suíça, enfim, tudo isso é história que se conhece. Mas uma coisa que é importante é o seguinte: a delegação soviética tinha uma estrutura, tinha um chefe, tinha tudo. Nós não tínhamos nada, entendeu? Nós éramos o Mequinho, o Anderson e eu. E a gente era, vamos dizer assim, de uma maneira muito amadora, não é? A gente ia estudando as coisas sem um método. E, inclusive, o Mequinho é um jogador extraordinário, mas uma personalidade difícil. Então, às vezes, você queria dar alguma sugestão e ele, por exemplo, não queria ouvir, entendeu? E se você tivesse um chefe de delegação, você teria um cara que teria autoridade até sobre o grande mestre. Quer dizer, porque é assim que tem que ser no esporte. Tem que ter alguém que tenha uma autoridade e que chegasse numa hora dessa e ficasse: olha, você fica quieto aí, escuta o que ele vai falar. Então, quer dizer, pelo que você está falando, você tinha que ter um jogo de cintura muito grande para nem chatear o Mequinho, mas, ao mesmo tempo, fazer ele tentar entender que algumas coisas também devem ser observadas, né? Porque, às vezes, você sabe disso, que o segundo não necessariamente precisa ser mais forte do que o praticante, mas ele deve ter um olhar crítico para alertar os perigos de passar por cima de certas análises, né? Olha, para você ter uma ideia, entendeu? Falando um pouco agora em termos técnicos, não é? Quem for olhar as partidas daquele match vai ver que houve uma série de aberturas. O Mequinho praticamente jogou apenas peão do rei como lance inicial das brancas. E o Korchnoi respondeu praticamente só com a abertura Rui Lopes, com a espanhola, com a Rui Lopes. E ele optou, o Korchnoi, pela Rui Lopes aberta, a variante aberta chamada. E em todas essas partidas ele conseguiu igualar e nós não conseguimos ganhar em nenhum momento. O Mequinho, inclusive, teve boas oportunidades de ganhar, até logo na primeira partida, com as peças pretas. Mas com as peças brancas ele não conseguia vantagem. E eu, na época, tinha jogado
o torneio internacional aqui em São Paulo, chamado Torneio Forma Espaço, um torneio que aproveitou os jogadores que estavam em Petrópolis e trouxeram esses jogadores para São Paulo. Jogadores tanto que tinham disputado o Interzonal, como jogadores que eram técnicos, segundos das diferentes equipes que estavam participando do Interzonal. Ali você tinha Ivikov, Benko. Eu joguei esse torneio, inclusive ganhei do Benko. Que legal. E nesse torneio, eu empregava com uma dose de sucesso bastante razoável a variante das trocas da Ruy Lopes. Ou seja, eu jogava bispo B5, chegava a cutucada de A6, eu já trocava. E eu insisti com o Mequinho que ele devia fazer isso, porque os russos não esperavam isso de jeito nenhum, e que a gente podia preparar. E ele demonstrou uma enorme resistência. Tem uma partida base dessa Ruy Lopes, que é aquela partida de Steinitz, que é uma aula de como jogar aquela variante das trocas, né? Também tem uma partida minha em 73, nesse torneio que eu estou falando, que é uma partida cujo final ele está publicado em vários livros e foi publicado, inclusive, nas revistas soviéticas. Para você ter uma ideia, olha, eu tenho aqui, por exemplo, não sei se dá para ver, você vê o meu nome escrito em russo, com o final que aconteceu dessa partida. Tem, inclusive, neste livro aqui, olha, do Hermann Claudius, é um livro só sobre finais. Levante mais um pouquinho a capa aí, levante um pouquinho a capa. Agora. Deu para ver? Tá dando. Pronto, deu para ver. Então, neste livro aqui tem uma posição, essa posição que eu disse que foi disputada, este diagrama aqui, olha, vai ser um pouco difícil de ver, mas, enfim. Tranquilo. Tem um final de rei de peões que é resultante da variante das trocas. O que acontece? Como as pretas ficam com o peão dobrado na ala da dama, se você trocar tudo e for para o final, você tem como se fosse um peão virtualmente a mais, porque o outro tem 4 peões contra 3 na ala da dama, Isso. E você tem um a mais que sobra ali na ala do rei. Eu consegui, vamos dizer assim, realizar o plano estratégico das brancas nessa partida, porque chegou nesse final. E aí eu ganhei esse final com uma manobra conhecida como triangulação. É o final das casas conjugadas. Isso. E é um final clássico e um exemplo importante. Então, para você ter uma ideia, quer dizer, eu tinha esta familiaridade com a variante das trocas. E o Mequinho não queria jogar. O que ele argumentava para dizer que não queria jogar? Ele tinha algum argumento? Veja, ele achava que era muito empatativa, vamos chamar assim. Ele achava que as brancas não iam ter chance de ter uma partida mais agressiva. E eu dizia para ele que não era bem assim, que poderia ter, como acabou tendo. O que aconteceu foi que só na 12ª partida, a única que ele ganhou, ele aceitou jogar. É bonita aquela partida. Eu me lembro que ele faz um ataque na ala da dama, né? Isso, que tem roque de cores opostas. A sensação... Veja como é interessante, Herbert. Quando eu vi essa partida, que é a única vitória dele de brancas, me deu a sensação, sem nem lhe conhecer, que foi influência sua. Porque aquela forma que ele ganhou era totalmente diferente do estilo que ele normalmente jogava. Então, deu uma sensação que, naquele momento, ele teve a percepção que deveria ter aplicado antes. Para mim, é uma sensação que eu tenho. Olha, nesse dia, antes, a partida era de tarde. Nós tomamos café da manhã, fomos para o quarto, montamos o tabuleiro, aí ele falou: hoje eu vou jogar a variante das trocas, me mostra tudo que você sabe
sobre variantes das trocas, Olha entendeu? aí, ó. Aí a gente viu várias partidas, eu tinha partidas minhas e tinha muitas que eu tinha feito uma coleção que era de estudo, de partidas clássicas, inclusive aquela famosa, tem uma famosa do Lasker e do Capablanca, entendeu? Isso, Capablanca, Você é. tem, você tem algumas partidas clássicas Ele entra dessa com a variante. torre na coluna D e vai trocando as peças e ganha ali. É legal aquilo ali. Você tem umas partidas assim, enfim. A gente fez um estudo, ele foi jogar e foi a única partida que ele ganhou no match. Então, você veja que nós tínhamos essa dificuldade, não é? Nós estávamos, na verdade, porque aí é que está. Ali você já tinha uma transição em que o xadrez, quer dizer, o Fischer foi o último, vamos dizer assim, herói que podia chegar lá sozinho. Mesmo assim, é claro, ele teve segundos, ele teve pessoas que ajudaram ele também. Não, Mas ele inclusive, quando praticamente. ele joga o Zonal, eu tenho aqui uma coleção do Chess Review de 1954 até 93, que foi um jogador que faleceu e entregou para mim, a família dele entregou, que mostra que ele treinava muito, ele, Lombardi e um mestre internacional, fora Pois do é. clube. Então você veja o seguinte: o Fischer ele já era, em termos mundiais, o último desses jogadores heróicos que praticamente se fizeram sozinho, Isso, sem nenhum esquema técnico de treinamento por trás. sistematizado, é. Exatamente. E o Mequinho, no caso aqui, também foi praticamente o último destes exemplos claros, porque depois disso, já o Sunier foi para a Europa, já teve um treinamento, vários outros passaram, enfim, tiveram várias formas de acesso a diferentes formas de treinamento, até mais recente, a questão do Dvoretsky, teve um momento, inclusive, em que a equipe brasileira chegou a ter segundos, não é? Quando eu joguei, por exemplo, nas duas vezes que eu joguei, era uma briga interna, ninguém se entendia, sabe? O Trois, por exemplo, era o primeiro tabuleiro, o mestre internacional Trois, na Olimpíada de Buenos Aires, ele não falava com o resto da equipe, se fechava no quarto dele, entendeu? O Mequinho se recusou muitas vezes a Tinha jogar esse a problema de Olimpíada. interação também, né? Completamente, esse tipo de coisa. Você não tinha um ambiente esportivo, nem do ponto de vista da direção esportiva que precisa ter. Você, como professor de educação física, você sabe a importância que tem dessa questão de disciplina. Quer dizer, em todo o esporte, se você não Disciplina, tem uma união do disciplina, grupo, isso tudo influencia a jogar bem, né? isso, a união do grupo, tudo isso daí. Isto foi a união do grupo, infelizmente, é uma coisa que não tem até hoje, né? O xadrez brasileiro é muito desunido. Não, eu acompanho as brigas aí de um GM contra o outro, tal. Eu fico muito triste Herbert, porque deixa eu... porque essa desunião ela é muito ruim. Você É. veja que o Karpov e o Kasparov, por exemplo, são amigos. Eles tiveram uma rivalidade enorme, mas quando eles precisaram se unir para os interesses deles, da FIDE, de tudo, eles se uniram, entendeu? Herbert, tem uma coisa interessante que você falou que eu me lembrei na hora. Uma das coisas que eu acho que você, quem foi dessa época, que eu, mesmo sendo mais novo um pouquinho, mas quem foi da época de partida analisada, a coisa mais legal que tem é você analisar em grupo, né? Porque você ouve a opinião de um, de outro, vai acrescentando informações e às vezes o grupo como um todo, quando está bem focado nas análises, termina deduzindo até coisas inusitadas. Mas hoje em dia, veja só, eu vou puxar um outro assunto que está dentro disso. Você percebe, por exemplo, que com a questão agora do computador e tudo, aí é que criou um pouco segregou mais essa ideia de analisar conjunto, porque quando a gente analisa conjunto, um dos prazeres que eu via era, você dava o lance e você explicava para o grupo.
E aí o grupo, quando ia contestar aquele lance, dava uma visão técnica ou analítica e fazia os lances, iam testando. Então você estava sempre agregando informação um para o outro. Hoje em dia, com o robô, está cada um fazendo análise agora em casa, e agora, para você conseguir juntar três, quatro para analisar, ninguém quer se não tiver o computador, porque acha que não é legal. E, por outro lado, fica todo mundo agora egocêntrico, achando que suas ideias são as mais importantes e não precisa mais de ninguém. Então, como é a sua visão de ver isso? Porque, para mim, como estou voltando em 2016 a jogar, acabou-se aquela coisa de, depois da partida, analisar, cada um entra nos seus quartos, conversa pouco, não tem nem aquelas conversas de corredor e tudo. Então, como é que você tem visto essa mudança agora, apesar que temos que reconhecer que o xadrez online divulgou muito mais, que agora é um monte de gente jogando em casa sem precisar sair, não precisa ser um profissional, mas a prática está maior. Como é que você vê isso em termos de qualidade de entendimento na hora de analisar? Olha só, eu vou até contar uma história que eu acho que é bastante emblemática disso, né? No match de 74, uma das coisas que se aventou é que, além dos dois segundos e técnicos que estavam presentes em Augusta, assessorando o Korchnoi, uma das coisas que se dizia, até hoje não se sabe se é verdade ou não, aparentemente, depois, os livros que eu li, o Korchnoi confirma isso, que existia outros grandes mestres nas partidas, nas posições adiadas, analisando em Moscou, entendeu? E por linha direta. E talvez até naquela época já existisse computador de alguma maneira participando disso, porque como era uma coisa de Estado, não é? O Estado soviético considerava o xadrez um O elemento bastante patrimônio deles, né? importante da sua política externa, da sua imagem, né? De uma certa maneira. Então, é possível até que tivesse isso. Agora, aqui nós tentamos compensar isso em 1979, quando o Mequinho foi de novo jogar o match contra o Polugaevski, nas Filipinas. Na ocasião, eu já não era mais o segundo, o Mequinho tinha outro segundo, que agora eu nem me lembro quem era, parece que era um mestre italiano, não me lembro, que acompanhou ele. Mas nós aqui constituímos uma equipe para analisar as partidas suspensas. E eu me lembro que éramos o Herman Cláudios, o Alexandre Segal, eu, e acho que devia ter mais alguém. Nós obtivemos o patrocínio dos jornais, o Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde. Eu, na época, escrevia para o Jornal da Tarde. O Herman Cláudios escrevia para o Estadão. E nós conseguimos o seguinte: o jornal ele patrocinava as comunicações por telex, por teletipo. Então, a gente pegava as jogadas, analisava, e nós passamos uma noite inteira, várias noites das partidas adiadas, analisando no jornal O Estado de São Paulo. E depois a gente mandava todas as análises por telex. Isso foi um espírito, vamos dizer assim, de patriotismo, de integração e de colaboração que nunca mais existiu no Brasil, né? É uma coisa que depois, infelizmente, o ambiente competitivo ele prevaleceu. Hoje eu vejo que a questão, por exemplo, da internet facilita muito, né? O Rafael Leitão tem uma excelente academia online e todos os outros grandes mestres, o Milos e vários outros mestres e grandes mestres participam da academia dele, analisando e tudo mais. Tudo isso cria um ambiente, vamos dizer assim, muito favorável ao desenvolvimento do xadrez. Além destas questões que você falou, da minissérie do Gambito,
da rainha, esta febre do xadrez online que a pandemia acentuou, porque as pessoas não podendo jogar presencial, passaram a jogar online. Além dessa febre toda, quer dizer, o que há de positivo nisso é que você tem um ambiente até participativo, agregador, que antigamente era muito mais difícil de você conseguir. Você tinha isso um pouco nos clubes, você tinha um pouco isso nos jogos. Por exemplo, aqui em São Paulo, uma competição que era muito importante era os Jogos Abertos do Interior, Isso, era a porque as principal, era o prefeituras. mais forte jogos abertos que tinha, né? Exatamente. E as prefeituras, elas contratavam os melhores jogadores. Então, por exemplo, durante muitos anos, a equipe vencedora era a equipe de Santo André, que jogávamos o Milos, o Cícero e eu. Éramos a base fixa da equipe. A gente quase sempre colocava ou um da cidade ou contratava mais um, mas os três, nós tínhamos até carteira assinada, entendeu? Uau! Como atletas lá na, na prefeitura de Santo André. Inclusive, foi até engraçado, porque quando eu fui demitido, quando nós fomos demitidos, entramos até com uma ação trabalhista contra a prefeitura de Santo André. Que história fantástica. Herbert, aí avançando agora para o momento da gente descontrair e rir, porque a gente está chegando já na parte do xadrez emocional, que é o finalzinho aqui, mas vamos entrar agora um momento para a gente se divertir, que é a pergunta maluca. Então, o público já sabe como funciona e você vai adorar porque é bem emblemática, mas só você é que pode nos convencer que você vai ficar feliz com a escolha do seu resultado. Então, é o seguinte, eu vou criar uma história fictícia e vou botar você nessa história e você tem que escolher uma dessas três alternativas para continuar a sua história, a sua jornada. Então, a história é o seguinte: você que participou de muitos momentos históricos do xadrez, você ganhou um prêmio do universo. Você vai ser imortal. Você não vai morrer mais. Imortal. Só que é o seguinte. Só que é o seguinte, é uma ficção. Só que você só pode escolher três coisas para viver fazendo na eternidade. Você só pode escolher uma dessas três coisas. Só que o importante é você escolher aquilo que lhe faz bem, porque se for uma coisa que faz bem momentaneamente e você vai viver a eternidade, então se você enjoar, você pode ficar eternamente depressivo e triste. Então, você tem que escolher uma dessas três coisas para você fazer na sua eternidade. Então, vamos lá. A primeira alternativa. Detalhe, você além de ser imortal, você não precisa mais comer, não vai passar fome, você não vai precisar mais resolver suas necessidades fisiológicas, você não vai envelhecer mais, você vai ficar intacto, consciente com toda a informação que você tem. Agora, você só pode fazer uma coisa durante a eternidade. Então, se você vai ser eterno, você já sabe que a população toda vai morrer e você vai ficar vivo. Então, você vai passar muito tempo fazendo a mesma atividade. Então, vamos lá. Primeira atividade que você pode escolher. Você pode só jogar xadrez, mas partidas de 3 minutos. Blitz. Só blitz. Agora, não pode falar, não pode analisar e não pode conversar com ninguém. Agora, pode viver a eternidade jogando quantas vezes quiser, tal. Não pode analisar a partida, não pode falar, só pode jogar. A segunda opção, você não pode jogar, não pode falar, só que todos os livros do mundo vão ser entregues gratuitamente a você e você, ainda para não ter dificuldade, todos os livros de qualquer idioma vão ser transformados no idioma que você mais gosta para poder você estudar. Então, você vai ter o tabuleiro, vai poder analisar as partidas, mas não pode jogar com ninguém, não pode conversar com ninguém, não vai ter ninguém. Então, a primeira é jogar e mais nada. A segunda é apenas analisar
e receber todos os livros que forem surgindo durante a eternidade. E a terceira é o seguinte, a terceira opção, você não pode jogar, não pode analisar, não pode nem jogar de cabeça, agora você só pode falar. Agora só vai falar com os ex-campeões do mundo que já faleceram. E aqueles que morreram recentemente, você vai também na eternidade conversar com eles. Agora, não pode ficar, é 4, C5, não pode, só pode falar das histórias dele e tudo. Então, veja, o público já está acostumado com essa pergunta. Então, o público sabe que você pode escolher o A, o B ou o C, pode jogar, ou só analisar, ou só conversar. Só que o público quer saber um pouco do seu sentimento desses três, que todos os três têm um benefício e têm um prejuízo. Então, eles querem saber, você tem que argumentar para convencer a gente por que essa escolha que você vai fazer, ou na A, ou na B, ou na C, vai ser mais duradoura a sua felicidade na eternidade. Lembrando que não pode escolher duas nem três, tem que ser uma só. Então, é um momento aí, fique tranquilo que o público já sabe que qualquer resposta está certa. O que importa é o argumento que seu bem-estar faz bem. E assim o público vai poder sentir a sua felicidade com aquilo que você quer estar eterno. Vamos lá agora. Muito bem, olha, eu vou discorrer rapidamente sobre as três para Certo, me fixar numa delas, tá entendeu? certo, tá certo. Jogar relâmpago é uma coisa extremamente agradável, mas é muito superficial. Então, eu não gostaria de passar a eternidade com pequenos golpes táticos e superficiais. Quer dizer, é o tipo da coisa que não combina comigo. Eu gosto de que as coisas sejam aprofundadas ao máximo, não é? Isso, Então, certo. embora eu goste de jogar relâmpago para a eternidade, de maneira nenhuma eu escolheria isso, entendeu? A terceira eu também excluiria, até de uma certa maneira, vamos dizer assim, meio cabotina da minha parte, porque eu já convivi na minha vida com Karpov, com Kasparov, Que com pessoas que eu legal. entrevistei, entendeu? E vários. E aqueles que eu não entrevistei, eu sinto íntimos, porque eu escrevi tanto sobre eles, sobre Capablanca e tudo mais, que são pessoas que eu acho que eu já tenho essa intimidade. Aí você chega na terceira, que já é uma coisa assim. Tem um escritor argentino chamado Jorge Luiz Borges, que Sim, ele gostava, conheço. inclusive, ele gostava muito, inclusive, de xadrez. Ele tem um poema muito bonito Belíssimo sobre poema, xadrez, belíssimo. em que ele fala que a vida é como o tabuleiro de xadrez, com as casas que Deus os move o brancos, homem e o homem os move a dias, peça, né? isso, os dias brancos e as noites É escuras legal, dele. muito legal. Ele tem um poema belíssimo disso. E ele dizia o seguinte: se o paraíso existir depois que ele morrer, o paraíso deveria ser uma enorme biblioteca, para ele passar a vida Ah, toda lendo, legal. entendeu? Como você está vendo essa minha biblioteca aqui atrás, entende? E como a minha vida é ler e escrever, porque eu gosto, eu tenho vários livros escritos, não só sobre xadrez. Eu tenho um livro que chama-se Alguma Coisa Acontece, que é um livro sobre a história da cidade de São Paulo. São 22 entrevistas que eu fiz com personalidades, como Dom Paulo Evaristo Armes e tudo mais, falando da cidade de São Que Paulo e legal. falando da vida deles sob a perspectiva da relação que eles tinham com a cidade. Então, eu tenho uma história com os livros, não é? Sejam de xadrez ou não, tenho muitos de xadrez também. Então, a minha escolha seria tranquilamente passar a vida lendo livros de xadrez ou Ah, não. legal. Se fosse só de xadrez, também estava bom, não tem nenhum. Eu tenho comprado, inclusive, os últimos livros de xadrez, não só sobre xadrez, mas eu fiz uma viagem, a última que deu para fazer antes da pandemia, para a Europa, e eu comprei o livro que fala Chess Challenger, ou melhor, Game Challenger, que é sobre a computação, sobre esses programas novos do
Eu esqueci agora o nome dos programas, mas, enfim, esse Stock Alpha Zero, Fisher, essas coisas. Stockfish e Alpha Zero, mostrando o Tesla, Alpha né? Zero, Tesla também. isso, e o Alpha Zero como um exemplo de inteligência artificial e Isso. tudo mais. Então, esses livros eu sigo acompanhando com muito prazer, entendeu? E, por isso, aí, quando você começou a falar, eu já entendi que a minha escolha ia ser fácil. Nem precisava pensar muito para escolher. Eu É. só ia ter que fundamentar. Eu espero que eu tenha atendido aí ao seu pedido de me Não, explicar e me claro. Não, justificar claro. por O que duas objetivo dessa coisas não e pergunta uma sim. é a gente conhecer seu coração, não é conhecer qual é a resposta melhor. Inclusive, até para você conhecer, surgiram umas respostas de outras pessoas que foram entrevistadas muito interessantes. Por exemplo, teve gente que disse assim, Piscator, eu eu quase não tenho tempo para jogar, então só quero jogar agora. Então você vê que cada momento de cada pessoa é diferente. Já teve um que disse assim: Piscator, eu adoro conversar. Olhe, eu ia estimular Capablanca e Arlequina a falar das intrigas dele, eu ia me divertir. Teve coisas assim. E o pessoal que escolheu o livro teve uma pessoa que deu um argumento que eu achei um dos argumentos mais interessantes e refinado que eu já vi. Ele disse: Piscator, sabe por que eu escolho o livro? Porque o livro é um contato direto com o autor. Eu achei muito bonito isso, né? Então, entre falar e ler o livro, você ali já interage no livro. Isso é muito bonito. Então, agora que a gente terminou o momento da gente se divertir, foi até bom que você matou rápido aí. Inclusive, você não poderia nem dar uma resposta diferente, porque atrás de você tem a própria resposta já, né? Então, É isso mesmo. É isso que eu então ia falar, né? e o pior é que eu não posso nem reclamar, porque também a minha parte aqui já está dizendo tudo. Então, vamos entrar agora no xadrez emocional, que é o seguinte: que momento, Herbert, que momento você poderia citar dois exemplos de momentos muito especial do xadrez para você, que às vezes o público não vai entender, mas é importante você contar a história de por que foi tão especial. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa para você ter ideia de duas coisas especiais que eu tive. Eu joguei dois torneios, um foi Blitz, aqui em Recife, e outro foi um aberto do Brasil em Fortaleza. Nesse Blitz que eu joguei aqui, eu tinha 1 minuto para fazer o mate de bispo e cavalo. Então, era um Blitz de 5 minutos, e chegou. Só que o seguinte, você sabe que como professor a gente sabe decorar daqueles mates elementares, né? Rei e dama contra rei e torre, bispo e cavalo, 2 bispos, rei e dama. Isso é básico para um professor poder ensinar, né? Então, em 1 minuto eu consegui ganhar e eu fui aplaudido, mesmo não sendo o campeão do torneio. E quando foi 7 anos depois, em 2010, se eu não me engano, no aberto, eu estava na mesa 39 no Suíço, não tinha nem chance de ficar entre os 5. E aí cai um final de torre e o pessoal não me conhecia e ficaram tudo assistindo. E lógico que eu tinha mais tempo, eu tinha 30 minutos. Então, a minha partida estava rodeada de gente e a partida número 1, que tinha Rafael Leitão, tinha o pessoal mais forte, tinha pouca gente assistindo. E quando terminou, eu fui aplaudido. Então, eu tive dois momentos especiais de ser aplaudido por fazer o mate de bispo e cavalo perfeitamente. Então, estou dando um exemplo assim de um momento muito especial. Mas, para você, você teve algum momento assim que você diz: ó, Piscator, isso eu guardo com uma lembrança muito especial, porque sei lá, um campeão do mundo me elogiou, ou o Mequinho falou alguma coisa legal que eu nunca mais me esqueço para mim, ou uma partida que você fez, o que é que você poderia lembrar e, se possível, contar a história para a gente viajar nessa emoção e sentir um pouco dessa felicidade? Olha, eu confesso a você que eu tive alguns momentos muito importantes na minha vida ligados a xadrez, mas na maioria,
os momentos mais marcantes, eles talvez foram fora de competições e do tabuleiro Certo. de xadrez, entendeu? Quando Então, eu fui diga duas, preso, duas. por exemplo, veja bem, uma das coisas que foi um momento para mim, vamos dizer assim, que me comoveu bastante mesmo, desde o começo até hoje, foi quando eu fui fazer essa reportagem na Casa de Detenção, em 1975, entendeu? Eu tive que assinar uma autorização de que eu estava entrando por minha conta e risco, porque se eles quisessem me pegar para refém, o, o coronel Fernão Guedes, que era o chefe da casa de detenção, ele falou para mim: olha, você entra lá por sua conta e risco. Se acontecer alguma coisa, nós não temos nada a ver com isso, entendeu? E aí, o que foi interessante é que eu conversei com essas pessoas e aconteceu tudo aquilo que eu contei, ou seja, depois que saiu a reportagem na, na Folha da Tarde, eles tiveram uma repercussão porque a TV Globo foi lá, saiu no Fantástico, eles ganharam uma série de coisas, enfim, presentes e tudo mais, para poderem jogar o campeonato de verdade. Algumas peças, eles nem peças tinham, né? Eles faziam com miolo de pão e com desenhado numa cartolina o tabuleiro. E aí, veja bem, eles me mandaram cartas depois, agradecendo, entendeu? E dizendo que nunca tinham sido tratados na vida com humanidade, com uma pessoa que foi lá e que deu alguma perspectiva para eles, entende? Então, a partir daí, é que eu ganhei uma consciência para mim de que você ser campeão de xadrez e você não se preocupar com a sociedade que você vive, com as coisas que estão em volta delas, quer dizer, você fingir que não é com você, isso para mim nunca mais valeu nada, entendeu? Quer dizer, eu sempre achei que qualquer coisa que eu fosse fazer no xadrez tinha que estar em conjunto com as minhas ações fora do tabuleiro de xadrez também. Quer dizer, você não pode ser Agregada a egocêntrico uma a tal ponto. comunidade, né? Como o mundo do xadrez era um mundo muito egocêntrico, para mim, o que eu ganhei foi a visão, entendeu? De que a maior partida de xadrez, vamos dizer assim, da humanidade, é por um mundo melhor. É você ter a questão. O próprio lema da FIDE, o gens una sumus, entendeu? Eu sugeri, e está, inclusive, numa epígrafe de um livro meu, que o primeiro livro de xadrez que eu fiz ele foi sobre o match do Merano 81, entre o Korchnoi e o Karpov, que o Karpov ganhou do Korchnoi. E esse livro foi feito com as partidas que eu já tinha analisado na Folha de São Paulo, foram as análises transformadas num livro. E aí eu coloquei lá nesse livro uma epígrafe que era assim: que a única guerra entre os homens seja no tabuleiro de xadrez. Que Então, eu legal. sempre tive essa perspectiva. Eu estou aposentado agora, morando em Bertioga, e fazendo trabalho voluntário com xadrez com crianças na escola pública. Que Eu legal. sempre apoiei, eu sempre achei. Você vai para São Paulo, por exemplo, os colégios particulares, todos eles têm aula de xadrez e fazem disso daí um diferencial de marketing. Vários amigos nossos, como o Peliquian, o Rezende, mestres internacionais, eles são professores desses colégios, entendeu? Mas os alunos da escola pública não têm acesso a isso. É mais uma desigualdade do Brasil, porque se a educação de qualidade não chega para todo mundo, o Brasil, que já é o país mais desigual do mundo, ele só vai ficar cada vez mais desigual. Então, com coisas como essa, fazendo uma cobertura de xadrez na casa de detenção, para mim a emoção foi muito grande de entender que o xadrez deveria estar sempre vinculado, o meu conhecimento de xadrez, com essa luta por um mundo melhor, por um mundo de paz, de igualdade, de Que justiça legal, que social, se legal. possível, entendeu? Legal. Então, isso, Muito para mim, é o momento. E talvez o segundo momento, que é consequência desse,
foi quando eu fui preso, né? Quer dizer, foi uma coisa até engraçada. Aí eu vou contar uma curiosidade, não é? Certo. Porque o advogado que foi nos tirar a cadeia chamava-se João José Sadi. E ele era um forte jogador de xadrez, ele disputava os torneios também. Ele era advogado do sindicato dos bancários. E nós tínhamos sido presos o Luiz Guxiquem, que era presidente do sindicato, e depois foi, inclusive, ministro no governo do PT, no governo Lula. Eu e um rapaz chamado Genésio, porque tinha tido 20, 30 adversários que tinham disputado durante a simultânea, mas como ela já estava no final, só tinha uma partida. E a partida que estava sendo jogada contra esse rapaz, chamava Genésio, era um bancário, ele tinha 3 peças a menos e não abandonava. Aí chegou a polícia e nós fomos presos, entendeu? Aí, quando nós já estamos no DOPS e chegou lá o advogado, que era o Sadi, ele conta aí como é que aconteceu. Aí nós contamos, né? Aí ele pegou e falou assim, muito sério: bom, eu vou fazer o possível para tirar rapidamente daqui, entendeu? O Guxiquem e o Herbert. E aí virou para o rapaz lá, para o Genésio, e falou assim: eu vou deixar mais tempo aqui para você aprender a hora de abandonar a partida de xadrez. Porque se você tivesse abandonado na hora certa, nós não teríamos aqui, não teríamos dado sopa para a polícia vir nos prender, entendeu? Fantástico, que história. Não, realmente é muito interessante. E agora, Herbert, Olha, vamos. você veja, inclusive, que nessa época o Fernando Arrabal ele tinha uma coluna de xadrez na revista L'Express e ele escreveu pedindo a minha soltura, deu declarações. A minha prisão saiu na primeira página, em todos os jornais, e foi um momento, vamos dizer assim, para mim, de extrema importância, porque você imagina, você ter o tabuleiro de xadrez depois, tinha um carimbo atrás assim, prova de crime contra a segurança nacional. Quer dizer, você imaginar, entendeu? Que jogar xadrez você pode ser incluído contra a segurança nacional de um país é porque você consegue fazer do xadrez aquilo que ele deve ser, ou seja, um instrumento a favor da inteligência, uma arma contra a ignorância, entende? Então, eu tenho muito orgulho disso. Esses são os meus momentos do Que xadrez. legal, que Apesar de legal. ter tido muita felicidade no tabuleiro, eu acho que, para mim, o xadrez me ensinou tudo o que eu sei da vida, de uma certa maneira. Que Que a vida, legal. como já dizia o Jorge Luiz Borges, é uma partida de xadrez que todos nós, de uma maneira ou de outra, jogamos. Que legal, que legal. Então, Herbert, Você desculpe que eu falo muito, viu? não, não, olha, deixa eu lhe Eu dizer. acho que já alonguei bastante a Não, olha, entrevista. deixa eu lhe dizer, nem se preocupe com isso, porque o mais legal é a abertura do coração. Aqui a gente não tem nada planejado, não tem nada. Basicamente, o que a gente quer é deixar você eternizado aí para todos aí saber a sua história, os dilemas, os desafios e as felicidades. E agora, que é o momento do checkmate emocional, é quando você vai se despedir com a mensagem, que aí você pode fazer uma mensagem para os enxadristas, pode fazer uma mensagem para as crianças, para os jovens, até os idosos, que às vezes os idosos acham que não aprendem, que é outra coisa também, que é outra parte da sociedade que fica às vezes, não, você não é inútil não, vocês não imaginam como é satisfatório aprender xadrez independente da idade. Então, agora é o momento do seu checkmate emocional para você se despedir e aí a gente poder, eu me despedir do público, a gente finalizar a entrevista. Então, com vocês agora o checkmate emocional de Herbert Carvalho. Fique à vontade aí para deixar a mensagem eternizada e ser a sua despedida na entrevista. Está com você agora. Muito bem. Olha, o que eu quero dizer muito sucinta e rapidamente é o seguinte:
o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. O Brasil foi o último país a terminar com a escravidão. E as sequelas disso até hoje a gente vê, entendeu? Nos morros do Rio de Janeiro e na periferia de São Paulo. As pessoas humildes, elas não, as diferenças no Brasil não são apenas materiais, em que algumas pessoas têm muita coisa e a maioria tem menos. O pior não é apenas material, são os bens simbólicos, os valores educacionais. O xadrez é um patrimônio, é uma ginástica de inteligência que precisa ser divulgada e apropriada por todas as pessoas. E ele sempre foi muito elitista, sempre foi muito exclusivista. Quer dizer, sempre só pôde ser praticado por pessoas com mais recursos. Então, a coisa mais importante para mim, a mensagem que eu deixo é o seguinte: é que nós que temos esta paixão pelo xadrez, temos a obrigação de lutar pela inclusão do xadrez na escola pública, porque é a maneira de democratizar o acesso a esta coisa maravilhosa que é a capacidade de pensar que o xadrez desperta, não é? E talvez seja por isso que ele nunca foi massificado, porque as pessoas têm medo de um povo que pensa, né? Quando você tem o povo plenamente capacitado a exercitar o seu espírito crítico, porque o xadrez é sempre isso, né? É sempre uma escolha, é o espírito crítico permanente. Você não tem como... Por isso que eles têm, às vezes, problema de você ter o xadrez no exército, porque ali, por exemplo, o soldado pode ganhar do general, né? E pode bagunçar com a hierarquia. Não tem hierarquia no xadrez, né? Você vê campeonatos de xadrez no Nordeste, uma das coisas que emocionava é você ter aquele senhor com mais de 90 anos, o pai do Máximo Macedo, né? E você vê ele jogando com garotos de 8, 9 anos. Então, no xadrez, não tem idade, não tem classe social. Então, esta coisa é que precisa ser apropriada, divulgada. A minissérie, O Gambito da Rainha, ela deu uma extraordinária contribuição para isso, mostrando exatamente a diferença que o xadrez pode fazer na vida de uma criança órfã. Como naquele filme também, A Rainha de Katwe, daquela moça africana e tudo mais. Isso. Nós temos esta mesma situação aqui no Brasil. Uma das matérias que eu me lembro de ter feito na Folha de São Paulo, que saiu uma fotografia na primeira página, foi uma menina que chamava-se Tatiana Duarte, que se destacou, e ela morava nas palafitas de Manaus. Eu fiz uma matéria com ela, e a fotografia dela jogando xadrez nas palafitas é uma das coisas que até hoje me impressionam e também me trazem satisfação por ter feito esse trabalho no jornalismo de divulgar o xadrez, entendeu? Então, a mensagem que eu deixo é essa, quer dizer, vamos democratizar o acesso ao xadrez nesse país. Ok, isso. Então, Herbert, muito obrigado aí pela abertura total do seu coração. E para vocês que estão assistindo, pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelos e-mails. E a gente vai sempre trazer pessoas interessantes, com histórias muito especiais, cada um com seus dilemas, cada um com seus desafios, mas o mais importante, que o amor e o reconhecimento que o xadrez contribuiu a cada um de nós é muito grande. E é muito bom a gente ouvir a expressão que cada um coloca nos seus sentimentos e nas suas lembranças. E aí eu pergunto para aqueles que ainda não jogam, que tal conhecer um pouco desse universo tão interessante, com pessoas tão inteligentes e com visões de mundo bem diferentes? Venha jogar xadrez, porque antes de um esporte, antes de uma atividade de lazer, é uma ferramenta para a decantação humana. Parabéns a vocês, parabéns, Herbert, pela entrevista. Você é uma enciclopédia histórica, tanto do Brasil como do xadrez. E muito obrigado aí por falar um pouco da sua vida, dos seus momentos com xadrez. E, se pudesse, tiver ainda contato, estou também tentando entrar em contato com o Mequinho, porque nada melhor do que ele também falar e tudo. Só não sei se ele vai ser
entusiasmado para falar no canal pequeno ainda, mas pode ter certeza que o coração é grande aqui de receber todos e que todos possam se manifestar nesse sentimento que, às vezes, para quem está de fora, parece tão subjetivo, mas a gente sente como falta adjetivos para a gente poder falar essas contribuições que a gente sente na pele. Então, Herbert, parabéns pela pessoa que és, parabéns pelo compromisso social, parabéns por escrever livros, parabéns por criar uma literatura agradável da gente ler. Crônicas com Xadrez é muito bom. E desejar a você vida eterna, porque quanto mais pessoas tiverem esse resgate histórico, melhor para a gente saber que tradição não é coisa velha, tradição é as coisas que devem ser mantidas para a gente se lembrar de onde viemos e para onde estamos indo. Parabéns aí, Herbert. Tchau, pessoal, e a gente nos vê em próximas entrevistas. Tchau, tchau, pessoal.